Se você quer começar a fazer live na Twitch, mas não tem ideia de como configurar uma live, né? Qual software utilizar para fazer live, como que faz para colocar o chat, como que faz para colocar o título da live, qual que é o encoder que eu preciso utilizar, qual que é a melhor taxa de bitrate, quantidade de FPS, resolução. Fica tranquilo que hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como criar uma live na Twitch do zero e ainda no final eu vou te dar umas dicas bônus que vão te ajudar no seu começo de lives na Twitch. Então, bora lá! Bom, e a primeira coisa que você precisa para fazer uma live é de um PC. E a configuração desse PC ela pode variar muito, né? Vai depender da resolução que você vai fazer a sua live e de outros fatores. Mas saiba que você consegue fazer uma live a partir de um notebook ou de um hardware mais antigo. Tudo vai depender dos testes que você for fazer aí. Outra coisa que você vai precisar é uma velocidade de internet razoável. O recomendado de upload para uma live na Twitch é de 3 MB. E se você não faz ideia do que é upload, eu vou deixar aí na descrição um link do Speed Test, que é um site onde você consegue testar a velocidade da sua internet. É só clicar nesse botão Go e ele vai testar primeiro o download da sua internet, quanto que você está recebendo de dados, né? E depois o upload, que é quanto você está enviando de dados. E é aqui que a gente quer que o valor mínimo seja de 3 megas para fazer uma live ok na Twitch. Obviamente que quanto mais, melhor. A próxima coisa que você vai precisar é ter uma conta na Twitch. Você vai entrar no site da Twitch, clicar em cadastrar-se e depois preencher esse formulário para poder criar sua conta. Próxima coisa que a gente precisa é ter um software, né? Um programa, um sistema que a gente vai rodar na nossa máquina, que ele vai fazer a nossa live. E existem várias opções aí, como Streamlabs OBS, Crowdcast, Wirecast, vMix, XSplit, Caster, mas o que eu mais recomendo de longe é o OBS, que é o Open Broadcast Software. Porque, ele é um software de código aberto e por isso ele é grátis e leve. 2, ele tem uma comunidade gigantesca e ativa, que tá sempre discutindo ali, criando coisas novas pra ele. E 3, tem muita documentação e conteúdo por aí, com gente da internet dando suporte, esclarecendo dúvidas, ensinando como usar, assim como eu aqui. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva pra estar sempre recebendo esse tipo de conteúdo. Além do que, o mais massa, na minha opinião, é que você consegue personalizar o OBS com plugins de tudo quanto é coisa. Tem plugin para animação, equalização de som, ajuste de docks e tudo que você imaginar. Só que essa parte a gente vai deixar para uma próxima. Hoje eu quero te ensinar a configuração padrão do OBS e a gente vai subir essa live. Então bora lá. Então a próxima coisa que você vai fazer é ir no Google, digitar OBS Studio Download. Você vai acessar esse site aqui. Eu particularmente uso a versão zip, que é a versão portátil, eu mostro como fazer isso nesse vídeo aqui e ela tem os seus benefícios, mas você pode baixar qualquer uma das versões, né, para qualquer um dos sistemas que for o seu sistema operacional. Assim que você abrir o OBS pela primeira vez, vai abrir um wizard, que é um passo a passo em que ele ajuda você a configurar pela primeira vez o OBS. Aqui ele vai escolher as melhores opções para o seu equipamento e vai fazer isso de uma forma automática para você. Por hora a gente vai fechar esse wizard porque eu quero que você aprenda a fazer a configuração sozinho. Então agora a gente vai em configurações. E aqui existem diversas opções, mas hoje a gente quer se ater a somente essas 4 abas aqui. Então a gente vai em vídeo e resolução base. E o que seria a resolução base? É a resolução do seu monitor. Então se o seu monitor for 1920 por 1080, como é o meu aqui, você vai selecionar essa opção. Depois a gente tem a resolução de saída, que é a resolução que vai aparecer na sua live, que vai mostrar para as outras pessoas lá no site da Twitch. E lembrando que a Twitch, ela só aceita até 1920 por 1080p, ou seja, mesmo que o seu monitor seja um monitor 4K, você vai ter que selecionar essa opção de no máximo 1920 por 1080p aqui. Em FPS você coloca 60 e agora a gente vai para a aba áudio. Aqui você vai deixar ativado o áudio do seu desktop, selecionando qual que é o seu dispositivo de áudio. E depois você vai selecionar o áudio de microfone auxiliar, que vai ser o áudio do seu microfone. Depois, na aba saída, a gente vai em modo de saída e troca para avançado. E agora no encoder de vídeo, muito provavelmente você já deve ter ouvido falar dele. O que ele é? Basicamente ele é um tradutor, que ele vai pegar tudo que está acontecendo no seu OBS e vai transformar em linguagem de internet para que a internet entenda. Aqui no encoder de vídeo a gente tem as opções X264, que é o encoder via software, ou seja, o processamento ele vai ficar todo a cargo do seu processador aqui. E isso às vezes não é muito bom porque sobrecarrega um pouco a máquina.
Depois a gente tem o encoder da NVIDIA, que é o NVENC H264, que é se você tem uma placa de vídeo da NVIDIA, ele vai aparecer. Ou a gente vai ter o AMD HW265 ou 264, caso você tenha uma placa de vídeo AMD. O mais recomendado é sempre você utilizar o encoder de vídeo por hardware, tá? Seja o NVENC da NVIDIA ou seja o HW da AMD. Porque o X264 ele vai acabar utilizando muito o seu processamento e a seleção de hardware ele vai deixar o seu processador livre. Isso é bem relativo, tá, pessoal? Depende muito do caso de uso, do que você vai streamar. Digamos que você queira streamar um jogo, tem uma música aberta no PC, tem vários alertas, um monte de overlay. Pode ser que dependendo do hardware fique mais pesado para fazer tudo isso e ainda codificar a live. Então o lance é ir testando, vendo o que se adapta melhor para sua live. Inclusive no caso dos overlays, tem uma maneira muito boa de não sobrecarregar sua máquina, que é utilizando a Oned Pro, que tem uma ferramenta de criar e personalizar overlays, que você consegue criar suas próprias overlays e adicionar como uma fonte de navegador no OBS. Isso aí vai economizar muito processamento, porque aquelas imagens e efeitos elas não estão rodando localmente, mas sim em uma fonte de navegador, que deixa o processamento ali muito mais rápido. Dá uma olhada lá, eu vou deixar o link aí na descrição para você experimentar, tem vários overlays que são totalmente de graça, só clicar aí no primeiro link da descrição, beleza? Agora o que a gente vai fazer é ir lá no site da Twitch, que eu vou deixar o link aí na descrição para você, e a gente vai usar aquelas configurações que eles deixaram lá como recomendado para streamar a 1080p 60 fps, e a gente vai bater com o que a gente tem aqui no OBS. Lá no início a gente escolheu 1920 por 1080 na resolução, então aqui a gente vai usar as configurações que a Twitch recomenda. A taxa de bits, que é o bitrate, em 6000 kbps, rate control em CBR, intervalo de keyframe 2 segundos, preset a gente deixa em qualidade, latência a gente deixa ultra baixa e no B-frames a gente deixa 2. Agora a gente vai na aba transmissão e no serviço a gente vai deixar selecionado Twitch. No destino a gente pode ou usar uma chave de transmissão, daí para fazer isso a gente vai ter que ir lá na Twitch, clicar em painel de controle do criador, abrir as configurações em transmissão, copiar a chave de transmissão primária e colar nesse campo de chave de transmissão. O que é muito mais trabalhoso do que a gente só clicar em conectar conta, que é o recomendado inclusive no OBS. Que aqui a gente digita o nosso usuário e senha, dá um entrar e ele já conecta automático no OBS a nossa conta da Twitch. Quando você clicar em aplicar e OK, vai abrir essas duas janelas. Uma delas é o chat, onde vão aparecer as mensagens do pessoal que estiver te assistindo, e a outra são informações da transmissão, onde você vai escolher o título da sua live, a notificação que vai aparecer para os seus inscritos quando você iniciar a sua live, a categoria, que pode ser um jogo, just chat e tudo mais, as marcações, que são algumas palavras-chave que você pode colocar, por exemplo, se for um jogo, RPG, pode ser notícias, qualquer palavra-chave que for se enquadrar a sua live. O idioma da sua transmissão, que se você está fazendo em português, eu sugiro que você coloque em português. A classificação do seu conteúdo, e se o seu conteúdo possui algum tema delicado, eu sugiro que você marque alguma dessas opções aqui. O checkbox de repetir, você vai colocar se a sua transmissão ela foi gravada anteriormente, você vai marcar essa opção. E se a sua live contém algum conteúdo promocional, você vai marcar o checkbox de conteúdo promocional e por fim, clicar em concluído. Beleza, a gente tá quase abrindo a nossa live, agora falta a gente ajustar algumas coisinhas aqui para como a gente vai exibir a nossa live para as pessoas que vão assistir. E o que os streamers costumam fazer é separar a live em cenas, e essas cenas geralmente são uma cena com a sua webcam, que a gente costuma chamar de just chatting, e uma cena com o que você vai apresentar, seja isso um jogo, um react ou qualquer coisa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar no maisinho nas cenas e adicionar uma cena, você vai dar um nome para ela, e nas fontes você vai clicar no mais, vai em dispositivo de captura de vídeo, dá um nome para ele, e aqui você vai escolher a sua webcam. Eu não vou mostrar aqui como configurar a webcam passo a passo para que ela fique com um aspecto melhor. Eu tenho um vídeo que eu mostro como fazer isso, tá aqui no canal. Vou deixar aqui o cardzinho para você. Agora a gente vai criar novamente uma nova cena e nessa nova cena a gente pode adicionar a nossa webcam. A gente pode redimensionar ela clicando nesses quadradinhos em vermelho em volta da nossa webcam e a gente também pode recortar as laterais, fazendo com que a gente consiga deixar ela num aspecto melhor para ser exibida nesse tipo de cena. E aqui também a gente vai adicionar uma captura de jogo. E essa captura de jogo você vai dar o nome que você quiser também. E aqui no modo você consegue selecionar o seu jogo.
Talvez alguns jogos não funcionem com a fonte de captura de jogo, então o ideal nesses casos é que você utilize a captura de janela. Lembrando que a fonte da webcam ela precisa ficar sempre na frente, ou seja, sempre em cima da cena do jogo ou da tela que você vai streamar. Depois disso, agora é só clicar em iniciar a transmissão, conferir no site da Twitch, no seu perfil se você está realmente on, e agora você já está pronto para começar suas lives. E tendo em vista que é a sua primeira live na Twitch, eu vou te dar algumas dicas bônus aqui. Vai com calma, não fica na expectativa, não fica olhando o número de viewers. Se possível, desativa o número de viewers onde você estiver vendo ele e fale, se comunique como se você estivesse falando para várias pessoas, mesmo que você não esteja falando para ninguém. Não pensa nos subs e nos números no começo, porque você vai se frustrar se você ficar pensando isso. Sua meta tem que ser cada vez melhorar as suas lives, cada vez estar presente. Pensa como melhorar a sua stream, pensa no que você quer construir fazendo essas lives. É uma comunidade? Você quer construir a sua live ao redor de um jogo, uma paixão que você tem? Seja um jogo de tiro como um CS, seja um LoL, um Dota, seja futebol. O mais importante é ter um propósito e ter um porquê você tá fazendo aquilo ali. Você vai ver que depois que você tiver um porquê, a jornada vai ficar muito melhor pra você. Analisa stream após stream, veja suas lives, veja o que você pode melhorar na sua dicção, na sua fala, anota as coisas que você se lembra, anota coisas durante a live pra você fazer, melhorar depois. E uma das coisas que você precisa começar bem já é com o áudio. A pior coisa é você entrar numa live e o áudio tá todo picotado, o áudio tá ruim. Eu fiz aqui um vídeo mostrando como fazer para separar o áudio da sua live de uma maneira bem dinâmica, sem precisar de plugin. Se puder, assiste lá. Mas o mais importante é que você comece a sua live e vá melhorando com o tempo, beleza? Eu espero que com esse vídeo você consiga fazer a sua primeira live. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.